Os bastidores do compliance. Para quem conhece o Sérgio Kutner, ler esse livro é ver um retrato de um pouco da personalidade dele. Quem trabalhou com ele sabe o quanto ele enxerga a cultura de uma empresa de uma forma diferente da maioria das pessoas. Ele enxerga potenciais, ele enxerga probabilidades de melhora, ele enxerga um âmbito onde ali se pode implementar melhorias, se pode acolher as pessoas, se pode ter um ambiente onde as pessoas realmente se sintam livres, se sintam em casa, se sintam acolhidas. E quando o Sérgio ele aborda no livro dele algumas questões onde você vê uma certa dicotomia entre o que se prega e o que se faz, e não obstante traz o próprio exemplo dele, do que ele passou em alguma empresa, você percebe que, na verdade, é preciso uma mudança estrutural, onde se parte principalmente dos elos mais fracos, porque, em sua grande maioria, o compliance ele vai afetar diretamente nomes e pessoas em cargos de liderança. E partir da liderança, uma mudança no sentido de favorecer a implementação de compliance ou fazer com que toda a organização se sinta à vontade para denunciar qualquer tipo de desvio, é mais complicado, porque muitas vezes os desvios estão partindo lá de cima. E quebrar essa dicotomia depende de toda a estrutura. Uma organização, ela tem que ser orgânica para que o sistema de compliance seja um sistema não pesado, onde as pessoas se sintam à vontade, num, num, num meio informal, onde elas possam abrir os seus corações, falar sobre aquilo que está incomodando, apresentar dados, apresentar queixas, pensando exatamente na melhoria da empresa, porque o compliance é para melhorar a empresa, não é para apontar dedo para pessoas e querer prejudicar pessoas. Para isso que tem a investigação. E ali os exemplos que o Sérgio Kustner coloca no livro dele apontam justamente isso. Situações onde tinha o potencial de melhorar a empresa, livrar ali a organização de algumas ervas daninhas, na verdade não foram enxergadas de uma forma positiva por conta de interesses, vamos botar dúbios, da organização, porque essa dicotomia que a organização implementa uma cultura de compliance, mas não vive ela na prática, gera muita insegurança. E a gente viu isso nos testemunhos colocados pelo Sérgio. E quando a gente vê que essa segurança da cultura do compliance depende de toda a empresa, nos dá um certo tipo de impulso para querer ter ânimo, para querer ter vontade de, quando ver alguma coisa acontecendo na empresa que não é saudável a empresa, a gente tomar algum partido. Não somente por conta de senso de dono, que é o que toda empresa espera de nós, funcionários, mas por conta dos nossos valores pessoais também. Porque a maioria das pessoas que teve uma educação moral saudável, ela sabe que determinadas ações, determinadas atitudes devem ser praticadas e outras evitadas. E pelo nosso senso moral, a gente vai sim sempre pensar na empresa como se ela fosse nossa, porque a gente está ali, a gente escolheu estar ali, a gente não está ali somente pelo dinheiro, porque pelo dinheiro a gente trabalharia em qualquer outro lugar. Então, se a gente escolhe uma organização para trabalhar, a gente inevitavelmente vai ter o senso de dono para querer
o crescimento daquela empresa, querer a melhoria daquela empresa. E os bastidores dos exemplos que o Sérgio Kutcher coloca no livro servem para nos alertar, para que a gente trabalhe em prol de querer, de fazer com que se quebre essa dicotomia que é vista em muitas empresas, muitas organizações, onde se prega, na teoria, uma cultura de compliance excepcional, mas se vê na prática um desvio dessa teoria e uma certa perseguição com relação a quem queira usar dessa ferramenta como último suspiro, como último recurso, por conta de ter sofrido alguma questão que se enquadra dentro do que o compliance diz que vai ter de ferramenta para proteger esses colaboradores. Então eu indico que todas as pessoas leiam esse livro, porque ali você vai ver o coração do autor, você vai ver ali as lágrimas das pessoas que compartilharam seus testemunhos e você vai sentir aquele impulso de querer manter a sua perspectiva moral acerca das coisas e não abaixar a cabeça quando ver uma situação errada. Você vai sentir forças, você vai entender estratégias de como trabalhar para que o seu senso de dono, a sua moral pessoal, te façam trabalhar em prol de melhorias.